Muito bem, hoje na aula vamos conversar sobre o uso do there is e do there are. Em inglês existem muitas situações em que nós juntamos duas palavras que sozinhas tinham lá suas funções, seus significados, mas que quando juntamos, elas transformam um novo significado, ok? Então, quando nós usamos o there sozinho, ele significa lá ou ali. Mas quando eu junto a palavra there com a palavra is, eu estou dizendo que existe. Então, nesse primeiro exemplo que nós temos aqui, there is a sandwich on the bed, eu estou dizendo que existe um sanduíche na cama. Quando eu digo there are some books on the shelf, eu estou dizendo que existem alguns livros na prateleira. Então, é isso que nós vamos dizer quando nós utilizamos numa frase o there is ou o there are. Nós podemos traduzir como o verbo existir do português, ou o verbo haver. Vamos observar como que vai funcionar isso aqui. Nas frases afirmativas, no singular, ou seja, estou falando de um item apenas, nós vamos usar o there is. There is a rocking chair. Tem uma cadeira de balanço, ou existe uma cadeira de balanço. Se fosse no plural, there are 3 armchairs. Existem 3 poltronas. O que nós vamos fazer para transformar essa frase na negativa, para dizer que não existe uma determinada coisa, é utilizar as mesmas regras que a gente aprendeu lá quando a gente viu a negativa do verbo to be. O is ganhava o not depois dele. Então, as frases que utilizam is, quando a gente quiser transformar na negativa, vai ficar is not. E nós podemos juntar o is com o not, transformando em isn't. Desse jeito. There isn't. É a forma abreviada do is com o not. There isn't a sofa. Não tem um sofá ali. Não existe um sofá. No plural, vai acontecer a mesma coisa com o verbo are. O are vai ganhar o not. De forma abreviada, juntando esses dois, a gente vai ter aren't. Não existem 2 camas. Tem 2 camas no seu quarto? Não. No meu quarto não tem 2 camas, não existem 2 camas. There aren't 2 beds. Ok? Observe comigo uma coisa. Observe aqui. Nessa frase, eu tenho um cachorro, em inglês nós vamos traduzir como I have a dog. Ok? Eu tenho um cachorro, essa palavra ter está representando posse. Eu tenho um cachorro. Só que a gente, no português, no dia a dia, utiliza muito o verbo ter sem ser no sentido de posse. Por exemplo, às vezes a gente fala frases como tem um cachorro na rua. Existe alguma relação de posse aqui? Nenhuma. Então, o que a gente precisa observar é que nesse sentido da palavra ter, entra o there is. Aqui eu diria, there is a dog on the street. Ok? Ah, Priscila, mas você disse que o verbo there is, né? Quando a gente junta there is, o sentido é de existir. Pois é. Fato é que no dia a dia a gente utiliza muito mais o verbo ter do que o verbo existir. Eu poderia muito bem dizer essa frase com existe um cachorro na rua. E aí eu não teria dúvida nenhuma em inglês, there is a dog on the street. O problema é que quando eu penso na frase com o verbo ter, muitas vezes eu percebo os alunos cometendo esse erro, colocando o verbo have
numa frase como essa. Então, ele diz, have a dog on the street. E isso não faz sentido em inglês. Ok? Então, qualquer frase sua que você pensar no português e quiser traduzir para o inglês, se nesta frase tiver o verbo ter, tem, tenho, você precisa interpretar. Se você puder trocar esse verbo ter, que você usou ali na sua frase, pelo verbo existir, nesse caso, você tem que usar o there is ou there are. Se você trocar o verbo ter pelo verbo existir e a frase não fizer sentido, nesse caso, você vai usar o verbo have. Observe. Se eu pegar essa frase aqui, tem um cachorro na rua, e eu falar, existe um cachorro na rua, a frase faz sentido. Tá ok. Se for sim a sua resposta, posso trocar pelo existir? Sim. Então, você vai usar em inglês, there is ou there are. Se a resposta for não, olha só o que vai acontecer nessa frase aqui se eu tentar trocar o tenho por existir. Eu existo um cachorro? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, se ao trocar o verbo ter pelo verbo existir, a frase no português ficar sem sentido, então quer dizer que eu não vou usar o there is nem o there are, eu vou usar o verbo have. Combinado? Então, anotem aí. Tá na dúvida? É para usar have ou é para usar there is? Faça esse teste. Troque o seu verbo ter que está na sua frase pelo verbo existir. Se der certo, use there is ou there are. Se der errado, use o have. Agora vamos praticar. Complete essas frases usando there is ou there isn't, se ele pedir que for na negativa, né? Se ele botou um xizinho é porque ele quer que você utilize uma frase negativa. Se a frase estiver falando de plural, de algum substantivo no plural, nós vamos usar there are ou there aren't, se for na negativa. Dá aquela pausazinha no vídeo para que você possa exercitar sozinho. Depois acompanhe comigo a correção. Let's go! Number 1. There isn't a magazine on the table. Não tem ou não existe uma revista em cima da mesa. There is a table in front of the window. Tem uma mesa na frente da janela. Existe uma mesa na frente da janela. There are books on the shelf. Existem livros na prateleira. There aren't cupboards in the bathroom. Não tem armários no banheiro. Não existem armários no banheiro. There isn't a dog in the yard. Não existe um cachorro no quintal. There is a dresser between the table and the bed. Existe um gaveteiro, uma cômoda, entre a mesa e a cama. Number 7. There are chairs in the classroom. Existem cadeiras na sala de aula. Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.